Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez à série Verdades e Profecias da Bíblia. Cada vez que nós estudamos e preparamos esse tema e ficamos ansiosos para poder gravar e compartilhar esperança. Mais importante do que curtir o vídeo é você compartilhar este vídeo. Compartilhe a esperança. Se você está no Facebook, ali na descrição você pode também encontrar o link do YouTube. Se você está no YouTube, na descrição você encontra o link do Face. Compartilhe no teu Facebook, na tua linha do tempo. Não só envie para amigos, mas compartilhe na tua linha do tempo e envie esperança. Tantas coisas a gente compartilha, né, na linha do tempo, mensagens. E a mais importante é você compartilhar a palavra de Deus. Quantas pessoas têm assistido este vídeo, né, pelo Face, compartilhado? Eu vejo uma coisa maravilhosa. Faça isso também. Não só assista e curta. Isso aí é interessante, mas não é importante. O importante é você compartilhar e levar esperança, tá bom? Então dá uma olhadinha na descrição. No YouTube é mais fácil para as pessoas assistirem. Muitos não têm Face, têm dificuldade, o Face às vezes não entra. Então compartilhe também o link do YouTube, tá bom? No seu WhatsApp, manda para as pessoas, envie. Queridos, nós estamos falando, o último tema, o tema 5, pregamos sobre a volta de Jesus, a promessa, os sinais da volta de Jesus, o que diz a Bíblia sobre esse tema importante. Hoje, ficamos de falar, o próximo tema, sobre os eventos da volta de Jesus. Mas como um grande evento da volta de Jesus é a ressurreição, nós temos que entender sobre ressurreição e morte. Então vamos hoje dar uma pausa no tema Volta de Jesus. Vamos tocar aqui rapidamente no assunto, mas hoje vamos falar sobre o assunto da morte. O que acontece, né? Qual é o estado do homem na morte? Quando a pessoa morre, para onde ela vai? O que diz a Bíblia? Uns dizem que vai para o céu, se ela foi uma pessoa boa. Outros dizem que ela vai para o inferno, se ela foi uma pessoa ruim. Outros dizem que ela está dormindo, né? Outros dizem que ela deixou de existir. O que diz a Bíblia sobre esse assunto tão importante? É um dos assuntos mais claros da Bíblia. No entanto, que causa maior confusão nas diversas filosofias sobre o assunto, certo? Veja, a morte ela impacta a humanidade. Cada ano morre 60 milhões de pessoas no mundo, por diversas causas. 5 milhões por mês, 1.200.000 por semana, 160 mil pessoas por dia, 7.000 pessoas por minuto morrem no mundo. Essa é a média. E enquanto você pisca o olho, morreram 110 pessoas a cada segundo, né? Temos uma alma, mortal ou imortal? Qual é o estado? O que é alma? Nós vamos estar aqui respondendo. Podem os vivos falar com os mortos? É possível isso? O que diz a Bíblia sobre esse assunto? Né? Muitos cristãos creem nessa prática. Mas o que diz a palavra de Deus? A Bíblia é a nossa única regra de fé. É o manual da nossa religiosidade. Portanto, devemos seguir estritamente a palavra de Deus. Entender ali a vontade dele e os seus ensinamentos. Jesus disse, aquele que quiser fazer a minha vontade, conhecerá pela doutrina, ou seja, pelos ensinamentos bíblicos, pelos princípios ensinados na palavra de Deus. Então hoje nós vamos entrar nesse assunto interessante, importante e impactante. Eu convido você a fechar os olhos, você que está me ouvindo. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e fazer uma oração. Nosso Deus e bondoso Pai, nós pedimos aqui a Tua presença mais uma vez, ao falarmos e tratarmos deste assunto de suma importância na Tua palavra. Que Teu Espírito possa aqui nos guiar e nos abençoar. Nós oramos, não porque merecemos, mas nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Veja, o que diz a Bíblia sobre o estado do homem na morte, né? O que acontece? Para onde vai a pessoa? Quando falamos desse assunto, temos que lembrar que Satanás, Lúcifer,
ao vir a esse mundo enganar Adão e Eva, os nossos primeiros pais, eles pregaram a primeira mentira, que foi essa aí. Então a serpente disse à mulher, serpente Satanás, né, se passando ali por uma serpente, um animalzinho do Jardim do Éden, ele disse, é certo que não morrereis. Deus havia dito, né, que eles iriam morrer. Mas Satanás disse para Eva, sua primeira mentira, é certo que não morrereis. É a primeira mentira. Né? Para entendermos sobre a morte, o que Deus quis dizer com a morte, que eles iriam morrer se pecassem, né? Como foi criado o homem, é importante nós entendermos como foi criado o homem para entendermos o que é a morte. Para entendermos a morte, temos que entender a vida. Isso que eu estou querendo dizer. Gênesis 2:7 fala da criação de Adão, né, e de Eva. Primeiramente Adão. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Né? Devemos analisar, mais tarde Deus vai formar Eva de Adão, mas aqui é a formação do homem. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Veja, pó da terra. O que é o pó da terra? Muitos creem que Deus fez um boneco de barro. Né? Nós não cremos nisso. Nós cremos que o pó da terra, para Moisés, nós somos formados de elementos químicos da natureza. Mas Moisés, ao escrever isso há 3.500 anos atrás, ele não tinha noção do que eram os elementos químicos. Então, na linguagem que ele usou para transmitir a mensagem, ele colocou o pó da terra. Então, os elementos químicos, né, nós somos feitos de oxigênio, carbono, é o que existe na natureza, na terra. Nós somos formados disso. Então, para Moisés, pó da terra, ele transmitiu essa mensagem. Mas Deus fez um ser humano, um corpo humano, só que sem vida. Né? Para que esse ser humano tivesse vida, lá estava o corpo, né? Os órgãos estavam ali, o pulmão, o coração, o cérebro, os braços, mas nada funcionava. Para que o corpo tivesse vida, o que Deus fez? Será que Deus fez uma alma, um espírito e colocou dentro do homem? Veja o texto. Seguindo ali. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, para que Adão tivesse vida, Deus soprou em seu nariz o fôlego de vida, né, o oxigênio. E o oxigênio entrou nos seus pulmões com força. Os pulmões estufando já fez o coração, a nossa bomba bater. O sangue começou, que estava ali fresquinho, quentinho, já preparado por Deus, começou a circular, levar oxigênio para todo o corpo e especialmente para o cérebro. E quando o oxigênio atinge o cérebro, Deus liga a mente humana com o seu poder. A vida é um milagre de Deus. E Adão, então, abre os olhos e vê a cena maravilhosa de Jesus, o seu Criador. O homem, então, continuando o finalzinho ali, o homem passou a ser alma vivente. O texto não diz que o homem passou a ter uma alma. O texto diz que o homem passou a ser uma alma vivente. Né? Então, isso é importante. Nós somos uma alma quando estamos vivos. Um ser vivo é uma alma vivente, é uma alma viva. Uma pessoa morta não é uma alma. Um corpo sem vida. Para que haja vida tem que haver o corpo, mais o poder de Deus, o fôlego de vida, a respiração. Quando nós morremos, a última coisa que sai é a última respiração da pessoa. Né? Então, queridos, veja que interessante. Alma vivente, em hebraico, é a palavra nefesh shayah. O homem passou a ser um nefesh shayah. Paulo, ele fala lá no livro de Atos, na história onde no naufrágio que ele frequentou, ele diz que ele estava ali no mar. Ele disse que havia 270 almas no barco. Por quê? Porque eram 270 pessoas, seres vivos. Né?
Nefesh Shayá é a palavra ali para a alma vivente. Ela não acontece somente, foi o primeiro Nefesh Shayá, não foi Adão. E muitas pessoas não sabem disso. Quando a Bíblia cita a criação dos peixes e depois dos animais da terra, usa a mesma expressão, que os animais passaram a ser também, a existir almas viventes. Veja duas traduções diferentes na Bíblia. A revista atualizada que nós usamos aqui, ela vai dizer assim: disse também Deus, lá em Gênesis 1:20, povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Esses seres viventes é Nefesh Shayá, almas viventes. Agora, na tradução revista e corrigida, que é a mais usada pelos irmãos evangélicos, das igrejas pentecostais principalmente, a Bíblia de você, se você olhar na sua Bíblia, se você é um evangélico, a revista e corrigida vai estar lá. E disse: Deus produzam abundantemente répteis de alma vivente. Né? Falando ali já de Gênesis 1:24, já esse texto. A tradução vai estar ali, alma vivente. Veja, os animais também têm almas. Né? Em Gênesis 1:24, produz a terra seres viventes. Nefesh Shayá. E disse Deus, produz a terra alma vivente. Também na revista corrigida, Nefesh Shayá. Então, muitas pessoas dizem, não, o homem tem alma, mas o animal não tem alma. Mas veja, Adão foi feito alma vivente e os animais também foram feitos alma vivente. Por que os animais são alma vivente? Porque eles têm o corpo e têm o fôlego, a respiração também. Né? Só que nós somos racionais, temos a nossa mente ligado, e na nossa mente está a parte espiritual, né? Pode-se dizer também o nosso espírito, a nossa mente, e os animais são seres irracionais, agem, né, com irracionalidade, não são seres racionais como nós. Certinho? Veja, Jó capítulo 12, verso 10, na Bíblia hebraica, Estugartense, né? Nefesh Shayá ali. Veja o verso, capítulo 12, verso 10. Na sua mão está a alma de todo vivente e o espírito de toda a carne humana. Então ali vai ter as palavrinhas alma, vivente e espírito no mesmo verso. Vamos ver ali, aqui está o texto em hebraico. Na sua mão está a alma de todo vivente. Lembrando que hebraico se lê da direita para a esquerda. E ali você vai ter Nefesh, alma, Shayá, vivente. Alma vivente. Né? E o segundo texto, e o espírito de toda a carne humana. Lembrando que começa pela direita, vai estar lá o espírito, Veruar. Essa palavra ruar é espírito em hebraico. Né? O que é essa palavra ruar, que traduzida por espírito? Ruar, né, é vento, respiração, fôlego ou espírito. É um princípio também traduzido como princípio vital. Às vezes traduzido como coragem, vitalidade ou força, poder, né, disposição, caráter moral. Ela recebe algumas traduções diferentes, mas ruar principalmente está ligado à respiração, ao vento. Do grego vem a tradução de ruar para o grego é pneuma. Quando você, por exemplo, escuta essa palavra, muitas palavras do português vieram do grego, né? Vieram da língua grega. Por exemplo, pneuma. Quando você escuta essa palavra grega, pneuma, você lembra de que palavra em português? Pneu, tem ar, né? Pneumonia, ligado aos pulmões, né? É o nosso órgão que lida com ar, com respiração. Pneumático, tudo isso ligado a ar, né? Ao vento. Então, o ar, traduzido para o Novo Testamento como pneuma, está ligado a vento, respiração e fôlego. Né? Veja então, o pó da terra mais fôlego de vida fez o homem ser uma alma vivente. Né? Vamos usar aqui o exemplo da lâmpada. A lâmpada é como se fosse o corpo humano. A lâmpada sozinha, ela não é nada, só matéria. O corpo humano, feito por Deus, era só matéria, mas não tinha vida. Então Deus fez o quê? Soprou nas narinas o fôlego de vida. Quando você liga a energia junto à lâmpada, o que acontece? A lâmpada
torna-se com luz, ilumina. Ela agora é uma lâmpada, é algo, um aparelho vivo. Assim também o corpo, juntando a energia de Deus, o poder de Deus, a respiração, o ar, o vento, o fôlego de vida, juntado com o corpo, o homem passa a ser uma alma viva. Na morte, o processo é ao contrário, a gente vai ver daqui a pouco. Ok? Então, de onde veio a ideia que nós temos um corpo? Veja, a Bíblia não ensina que Deus fez um espírito ou uma alma e colocou dentro do homem. Não, nós somos uma alma. Agora, nós temos o espírito ligado à nossa respiração e passa também, mais tarde, para significar nossa mente, nossa parte espiritual. Não tem nada que sai dentro do homem depois da morte. A Bíblia ensina assim. Mas de onde vem a ideia de que na morte sai algo de nós? Vem da filosofia grega. Os gregos, filósofos, Platão, Aristóteles principalmente, ensinaram essa ideia. E Tomás de Aquino e Agostinho, dois teólogos cristãos que viveram ali na Idade Média, eles vão comentar e produzir material para o cristianismo, interpretando a Bíblia à luz da filosofia grega. Mas a filosofia grega não tem nada a ver com princípios bíblicos. Ao invés deles usarem a filosofia bíblica para explicar a própria Bíblia, eles vão pegar material de fora do cristianismo. Platão e Aristóteles ensinavam que nós somos uma dualidade, né? Nós temos o corpo, nós temos a alma. E para eles, o corpo, na morte, o corpo é ruim. Ele apodrece, ele morre. Mas a alma, segundo Platão e Aristóteles, a alma é eterna. A alma não morre. A alma era eterna. Eles estavam ali a serviço de Satanás, né? Porque eles ecoaram o que o diabo disse lá para Eva, né? Você não vai morrer. Quando você morre, aí criaram a teoria, né? Você não morre, seu espírito vive, sua alma vive eternamente. Fique tranquilo. Então, esses dois teólogos, infelizmente, beberam de fontes pagãs, não cristãs, de pessoas que não entendiam nada da filosofia bíblica. Mas vamos aqui amadurecer esse assunto. O que ocorreria com a alma vivente se essa pecasse? Deus havia dito a Adão e Eva para não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Se eles pecassem, Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Eles deveriam morrer por causa do pecado. A morte é a consequência do pecado. A gente vê o mundo atual, só miséria, sofrimento, corrupção, criminalidade. E o resultado de tudo isso, as pessoas não cuidam da saúde, o resultado do pecado, de modo geral, é a morte. Então, em Gênesis 2:16, Deus diz que eles certamente iriam morrer. Em Gênesis 3:4, depois do pecado, Deus disse para Adão e Eva, aliás, em Gênesis 3:4, desculpa, a serpente disse, certamente não morrereis, certo? Lá em Gênesis 3:19, depois do pecado, Deus vai ter uma conversa com Adão e Eva. Deus vai dizer para Adão, e Adão disse, maldita é a terra por tua causa. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fosse formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Veja, Adão foi criado do pó da terra, ele não existia. De repente, do nada, do pó da terra, Deus o cria, e dá o fôlego de vida. No final, ele perde esse fôlego de vida, sai dele, esse poder, esse fôlego como se volta para Deus, e o corpo volta para o pó. E Adão entraria no estado de inexistência, como era no princípio, não existia. Veja Salmo 104, verso 29. Ali Deus o salmista falando com Deus sobre o homem. O salmista diz, se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Veja, Deus deu a respiração no início. A última coisa que sai é a última respiração e o homem, então, volta para o pó da terra. O corpo vai ser enterrado e ali vai apodrecer e vai virar aquele pó. Os elementos vão se desfazer. Salmo 129. Então, essa palavra está presente ali. Cortas a respiração, corta-se o ruar.
né, do grego, respiração, aliás, do hebraico, a palavrinha respiração. Legal? Agora veja Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Ali vai estar a mesma palavra ruar, só que vai estar traduzida, em vez de respiração, vai estar traduzida diferente. Em Eclesiastes diz assim: e o pó volta à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E é interessante que a mesma palavrinha ruar é a palavrinha para espírito. O que volta é um espírito. A Bíblia não ensina isso, que o espírito sai da pessoa e vai para Deus. Na realidade, aqui é um simbolismo. O que vai sair da pessoa é o ruar, é o vento, é o poder de Deus. E desculpa, e este que veio de Deus quando nós nascemos, agora volta para ele novamente. Tá bom? A mesmíssima palavra, ruar. Veja o exemplo da luz, um ser vivo. Se você corta a energia, para onde vai a luz? Para onde vai a vida? Vai para algum lugar, a luz entra no fio e sai por ela, e sai pelo fio? Não. Simplesmente a luz apaga e deixa de existir. É a mesma coisa, o homem volta para o estado zero. Né? Nós nunca existimos no passado, né? Antes de nascer, e assim seremos depois de morrer. Né? Aí a pessoa entra no estado, de dormência, vamos ver daqui a pouco. Né? A morte é o cessar da vida, é deixar de existir por um tempo, até a ressurreição, veremos isso. Tá bom, queridos? Então, o pó da terra menos o fôlego de vida, a alma deixa de existir e morre. Né? O pó volta ao pó e o fôlego, o ruar, o espírito, volta a Deus. Né? Veja Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, por Adão, né? E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a Bíblia é bem clara, a morte, o diabo disse para Adão e para Eva, né? Certamente não morrerás, e a morte foi a consequência, então, do pecado. Todos morreram, e se Jesus não voltar em breve, todos nós também vamos passar pela morte. Né? Agora, veja, há alguma diferença na morte entre homens e animais? Existe alguma diferença entre nós e os animais? Isso estou dizendo na morte. Veja o que Eclesiastes diz em capítulo 3, verso 19 e 20. Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Veja, na morte acontece a mesma coisa. Os animais vieram do pó, foram formados do pó da terra. Tiveram também, receberam o fôlego, a respiração de Deus. Na morte, assim como o homem, sai a respiração e os animais voltam para o pó da terra. Na morte não tem vantagem o homem sobre o animal. Né? Acontece a mesma coisa. A única vantagem é que nós somos racionais, podemos decidir sobre aceitar a Deus como nosso Salvador, a Jesus como nosso Salvador, a Deus como nosso mantenedor. Deus mantém todas as coisas vivas também. Né? Veja, tem até cemitério de animais. Existem hoje, né? As pessoas estão usando esses cemitérios, pessoas criativas estão fazendo em várias partes do mundo. Né? Os animais vão participar da ressurreição? Vão estar no céu conosco? Não dá para saber isso aí, né? São perguntas que a Bíblia não responde. Eu não vejo porquê, se eu chegar para Deus e falar, Senhor, eu tinha um animalzinho, eu especialmente tinha um cachorro na minha infância, um piquenês, mataram ele covardemente, né? Eu não vejo eu chegar no céu, se eu estiver estando lá, se Deus quiser, todos estaremos lá, falar, Deus, eu gostava tanto desse cachorrinho, né? Eu posso ter ele de volta? Um animal irracional, não vejo por que Deus não fazer isso. Mas não podemos provar na palavra de Deus, né? Lá teremos coisas diferentes também. Mas deixamos isso para quando chegarmos lá, tá bom?
Podem os mortos intervir no que os vivos fazem? Os mortos têm alguma coisa a ver com a nossa vida aqui? Estão eles vendo ou podem participar? O que diz Eclesiastes? Os mortos têm sentimentos? Se a pessoa morreu e foi para o céu, lá ele tem um coração cheio de amor, né, cheio de paz, se comunica com Deus, né, louva a Deus. O que diz a Bíblia sobre isso? Os mortos têm sentimentos? Podem eles ter alguma coisa aqui na terra, debaixo do sol onde vivemos? Veja o que diz Eclesiastes. Porque os vivos, nós, né, sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram. Já acabou. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Veja, queridos, a Bíblia é muito clara. A pessoa morreu, deixou de existir, voltou para o pó da terra, para um estado de inexistência. Agora, ela não tem pensamentos, ela não tem sentimento, ela não tem amor. Se tivesse lá no inferno, estaria com ódio. Aqui não, nem ódio tem. A pessoa deixou, realmente, pereceu. Tudo acabou, né? O morto não sabe coisa nenhuma. Mas veja que interessante o verso 10. Diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, a sepultura, né, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Se a pessoa fosse para o céu imediatamente após a morte, né, através de uma alma, ou sei lá, um espírito que sai, ela iria ter lá no céu projetos, realizações, né, conhecimento, adquirir sabedoria ainda mais. Mas aqui acabou tudo. Deus fala o que você tem para fazer durante a nossa existência aqui. Faça tudo que você sonha fazer, tudo aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, né? Mas para onde você vai, que é a sepultura, o além, a gente vai ver isso aqui também no estudo 8, né? Não há nada, acabou, né? Não há realizações, né? Veja Salmo: podem os mortos intervir no que fazem os vivos? Veja o Salmo 146, versos 2 a 4. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Né? Durante a minha vida eu posso louvar a Deus. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipe, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, o ar, o vento, a respiração, né? Eles tornam ao pó. Neste mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Veja, sai o ar, sai a respiração, o vento, né? O corpo deixa de viver, volta, apodrece, volta para o pó da terra. Neste mesmo dia perece todos os seus desígnios. Acabou tudo. A sua memória jaz no esquecimento. Já era, né? Onde estão os mortos louvando a Deus? Se a pessoa fosse para o céu, é óbvio que ela iria estar lá louvando a Deus, na presença dele. O que diz a Bíblia? Veja, Salmo 115, verso 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Veja, os mortos não louvam a Deus, nem os que descem à região do silêncio, que é a sepultura. Aqui não está falando de dois grupos de pessoas diferentes. Morto e os que descem à região do silêncio. Em hebraico é usado muito paralelismo. Eles falam uma frase e repetem a mesma frase escrita de maneira diferente embaixo. Então isso é muito comum, quem estuda a língua hebraica sabe disso. Os mortos são aqueles que descem à região do silêncio. Uma frase, a segunda frase só quer dar ênfase à primeira frase, né? Então a região do silêncio é a sepultura. E lá ninguém louva a Deus. No capítulo 6, verso 5, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro, quem te dará louvor? Então, o estado do homem na morte, né, ele vai para o pó da terra, entra no estado de inexistência e lá espera a ressurreição. Nós veremos isso. A alma é mortal ou imortal? Uma vez eu falei, conversando com alguém, e de um evangélico, ele diz: olha, a alma não morre, é imortal.
Aí eu pedi ele para abrir Ezequiel 18, versos 4 e 20. E ali está assim: Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. E no verso 20, a alma que pecar, essa morrerá. Né? Então, queridos, é bem claro. E esse irmão evangélico falou assim, não, eu sempre criei que a alma não morre, mas vou perguntar ao meu pastor. Eu disse a ele, não precisa perguntar ao pastor, a Bíblia é o teu pastor. Ela está te revelando, a alma morre. E se o teu pastor falar que a alma não morre, ele está contradizendo a palavra de Deus. Né? A alma que pecar, essa morrerá. Por que a alma é mortal? Porque, já falamos, nós somos uma alma. E quando morremos, né, a alma morre. Porque nós somos um ser vivo. Uma alma vivente é um ser vivo. Quando nós morremos, o ser vivo deixa de existir. Né? E a alma, então, está morrendo. Né? A alma só existe ligada à alma, ela só é alma quando é alma vivente. Tá legal? A que comparou o apóstolo Paulo a morte? E Jesus também, o que Jesus comparou, né, à morte? Veja ali em 1 Tessalonicenses, Paulo diz assim, capítulo 4, verso 13 e 14. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará, futuro aqui, em sua companhia os que dormem. Então, Paulo aqui vai comparar a morte a dormir, a um sono. E aqui diz que Jesus morreu e ressuscitou. Nós cremos nisso. E se cremos nisso, Deus um dia trará em sua companhia os que dormem. Veja, ele joga aqui para o futuro, para a ressurreição dos mortos na volta de Jesus. A morte é um sono sem sonhos. Dizem que quem disse isso foi Napoleão Bonaparte, né? E ele acertou. A morte é um sono sem sonhos, né? Jesus também disse ali em João capítulo 11 sobre Lázaro, nosso amigo Lázaro adormeceu. E os discípulos, então, ali no texto, se você ler lá, de 11 até 14, os discípulos pensaram assim, não, se Jesus disse que Lázaro adormeceu, ele estava doente, muito doente, e se ele adormeceu, então ele está tranquilo, ele está salvo, ele está dormindo, né? Vai acordar mais tarde. Então Jesus falou com ele, né? Não, vocês não entenderam. Lázaro morreu. Aí Jesus teve que esclarecer. Mas primeiro Jesus falou, Lázaro dormiu. Então Jesus também compara a morte com um sono. Um sono que nós não sonhamos, né? Veja, a palavra grega para cemitério é kolumiplon. É o lugar onde se dorme. Né? O lugar onde se dorme. Sendo que os mortos estão dormindo, que promessa fez Jesus? Veja que interessante. Capítulo 6 de São João, Evangelho de João, versos 39 e 40. Né? Diz assim, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja, no último dia é evidente aqui que está falando do dia da sua vinda, no dia que Deus voltará como o juiz de toda a terra, onde os mortos vão ressuscitar. Né? Então ele fala aqui que a ressurreição, a vontade de que me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus estava falando e dando esperança para os discípulos que ele iria ressuscitá-los, né, no último dia. Agora veja, em João capítulo 5, Jesus disse desse último dia, ele fala, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, nas sepulturas, no pó da terra, né, ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então aqui, queridos, Jesus fala da ressurreição. Ele fala de duas ressurreições, a ressurreição da vida para a vida eterna
e a ressurreição para o juízo final. São duas ressurreições diferentes. E nós veremos isso nos próximos estudos. Tá bom? Então, a teoria aqui da ressurreição, ela é algo presente na Bíblia. A doutrina da ressurreição acontece e Jesus fala dela muitas vezes. Agora, o que diz a Bíblia sobre a necromância e consultar os mortos? Nós vamos tratar da ressurreição no próximo estudo. Vamos detalhar sobre os eventos da volta de Jesus. Tá bom? Vamos continuar aqui sobre os mortos. O que diz a Bíblia sobre a necromância e consultar os mortos? Deuteronômio 18. Podemos falar com os mortos? Necromância é a pessoa que invoca os espíritos. Isso é necromância. Necro é morto, vem de morte. Você tem o necrotério, onde você está lá os corpos das pessoas. E necromância é invocar os mortos para vir se comunicar conosco, E tem pessoas que praticam a necromância, eles invocam os mortos, e tem pessoas que vão consultar lá os mortos. É isto possível dentro da palavra de Deus? Veja Deuteronômio capítulo 18, verso 10 a 12. Queridos, vai anotando todos os textos, tenha sempre um papel na mão para você conferir na Bíblia. Tá bom? Aqui nós estamos passando rápido por causa do tempo. Se eu for esperar você abrir a tua Bíblia, nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Então anote todos os textos que eu falar e busque outros, porque tem muitos mais textos na Bíblia. Não estamos falando todos aqui. Veja lá. Verso 10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Nem adivinhador, nem prognosticador, que fica vendo o futuro, nem agoureiro, prevendo o futuro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, aquele que invoca os mortos, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Abominação é algo detestável a Deus. Por que Deus diz que invocar os mortos, necromância, é algo detestável? Por que consultar os mortos é algo detestável? Queridos, é simples. Porque os mortos não existem. Eles estão dormindo no pó da terra. Mas então, quem são aqueles espíritos que vêm comunicar com as pessoas? Já vamos ver. O que diz a Bíblia sobre a necromância? Continua lá Isaías, veja, mais versos. Quando vos disserem, consultai os necromantes, os que invocam os mortos. Respondei, acaso não consultará um povo ao seu Deus? Acaso em favor dos vivos consultará os mortos? Deus está dizendo, por acaso vocês não têm a mim para me consultar? Vão consultar os mortos? Que eu já tinha proibido lá no livro de Deuteronômio? Então, queridos, é proibido na Bíblia. Pessoal, se você tem a filosofia que os mortos podem ser consultados, pratique, mas não se diz cristão. Por quê? Porque na Bíblia proíbe isso aí. E na filosofia bíblica é uma abominação. Isso aí. Por quê? Se os mortos estão dormindo no pó da terra, quem são os espíritos que aparecem? Às vezes aparecem por aí em sessões, às vezes com a aparência de um parente que morreu, falando com o mesmo timbre de voz. Apocalipse 16, ali fala porque são espíritos de demônios, operadores de sinais. Os demônios, os anjos caídos que foram expulsos do céu, estão na terra enganando as pessoas. Enganaram Eva, e depois toda a humanidade entrou no mesmo engano. É certo que não morrereis. As almas estão aí. A mesma filosofia está dentro, muitas vezes, dentro de filosofias até cristãs. Invadiram o cristianismo com essa filosofia, que é possível comunicar com os mortos porque eles estão vivos automaticamente depois da morte. Mas a Bíblia diz que os mortos não têm parte em coisa alguma do que se faz aqui. Já pereceu tudo para eles. Mas todos são livres para crer no que quer. Agora, a Bíblia é a nossa fonte da verdade. Nós cremos na verdade. Veja Hebreus capítulo 9, verso 27. E assim, 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo,
Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Uma vez eu estava escutando um rádio e estavam dizendo ali que cada pessoa já teve cerca de 2.000 encarnações. Ela foi, depois nasce de novo. E morre e depois nasce de novo em outra vida, em outro corpo. E assim a pessoa fica indo e vindo 2.000 vezes. E a filosofia ensina o quê? Que cada vez que nós viemos aqui numa encarnação, nós evoluímos, melhoramos, até que a nossa alma se torna eterna como Deus, né? Tão perfeito. Cada pessoa passa por processos diferentes em vidas para passar por um processo de melhorias, né? De perfeição. Mas se já estamos nesse processo há 2.000 ressurreições e melhorando cada vez mais, por que o mundo está um desastre? Se está ruim hoje, imagina como era 2.000 ressurreições atrás, que não éramos tão perfeitos como somos hoje. A vida devia ser um inferno. Então, queridos, a Bíblia não ensina encarnação. A Bíblia ensina que o homem morre uma só vez. E depois disso, o juízo final. E no juízo final será decidido vida eterna ou morte eterna. Tá bom? Alguém me disse sobre isso, né? Eu creio na Bíblia, mas não creio nesse texto. Exatamente esse último texto aqui, onde a pessoa morre uma só vez. Ou a Bíblia é a verdade ou é a mentira. Eu creio que é a verdade. Eu disse para a pessoa, você crê, a senhora é livre para crer no que você quiser. Mas não diz que a senhora, né, segue a Bíblia. Porque a senhora segue outras filosofias que não estão na palavra de Deus. Mas a senhora é livre, eu disse para aquela senhora, né, para crer no que a senhora quiser. Né? Mas a Bíblia está dizendo que a pessoa morre uma só vez. Né? Alguns textos difíceis da Bíblia. Poderíamos aqui ficar mais uma palestra só falando sobre isso, mas eu vou resumir rapidamente alguns textos difíceis sobre a morte, que pessoas têm dúvidas. Né? 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Paulo fala à igreja de Tessalônica. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Tá vendo aqui, olha, tem espírito, tem corpo, tem alma. Mas o que na mente do Paulo ele está dizendo? Paulo não cria que tinha uma alma que saía de nós, um espírito que sai vivo de nós. Paulo não cria isso. Ele crê tudo aquilo que nós ensinamos até agora aqui, todos os textos bíblicos, está de acordo com o que Paulo crê. Mas Paulo estava dizendo o quê? Que na volta do nosso Senhor Jesus, né, aqui ele fala de corpo, alma e espírito. O nosso corpo é a matéria sem vida. Né? Só o corpo não tem vida. Para que haja vida, tem que ter o espírito, né? O fôlego de vida, que também pode ser aqui a nossa mente funcionando. Né? A alma é um ser vivo. Né? A nossa alma é um ser vivo. É a junção do fôlego de vida, do ruar, do espírito que Deus deu e do corpo humano. E devemos conservar tudo isso junto. A nossa alma é o nosso corpo e espírito juntos. Né? Devemos cuidar do nosso ser, da nossa saúde, do nosso corpo, também da saúde mental e espiritual. Tá legal? Então não tem nada de errado com o texto. Né? Um outro texto interessante é o ladrão na cruz. Né? Que muitas pessoas perguntam, se a morte a pessoa passa a desistir imediatamente, não vai imediatamente para o céu, por que a questão do ladrão na cruz? Jesus promete que levaria ele para o céu naquele dia. As pessoas têm dúvida. Vamos ler o texto? Em Lucas 23, leia todo o texto, tá legal? Na sua Bíblia depois. Mas vamos ler aqui Lucas 23, 42 e 43. Então disse o ladrão, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus foi crucificado. Naquele mesmo dia, 2 ladrões foram crucificados ao lado de Cristo. Um deles, né, blasfemava de Cristo, já que Cristo dizia ser o Messias vindouro, né? Ele dizia ser o Cristo, o Messias que viria. Então aquele ladrão, né, dizia, desce da cruz e salva a gente também. Né?
se você é Cristo, e amaldiçoava Jesus ali. E o outro ladrão, arrependido, com certeza já tinha visto Jesus pregar antes, né? Mas caiu na besteira, no mato, foi preso, se arrependeu, buscou perdão, e ao lado de Cristo, ele repreende o ladrão que estava blasfemando, dizendo, nós merecemos estar aqui, mas esse aí é justo. Então aquele ladrão vira para Jesus e diz, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. No teu reino. Então ele pede para Jesus, quando Jesus voltasse no seu reino, estabelecesse o reino dele na terra, que lembrasse dele. Mas veja o verso seguinte. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A versão bíblica está dizendo isso. Agora, uma outra versão também não tem a palavra que, tem uma vírgula. Veja, algumas bíblias vão estar escritas assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, hoje, vírgula, né? Hoje estarás comigo no paraíso. Então está entendido aqui que Jesus estava falando para o ladrão assim, ele pediu para Jesus lembrar quando ele viesse no reino dele. E Jesus, então, fala com ele, em verdade te digo que hoje, naquela sexta-feira que Jesus morreu, iria levá-lo para o paraíso. Mas vamos entender aqui, queridos, algumas coisas para entender esse verso. Primeiro, aqui está o verso de uma versão da Bíblia grega original, tá bom? Do 4º século. O grego era escrito sem separação de palavras. Quando as pessoas escreviam, não separavam palavras, porque economizar espaço, né? O papel era caro, não é como hoje. Era raro e caro. Então, eles não separavam as palavras. E também não existia pontuação, nem ponto, nem vírgula, nada disso. Eles eram acostumados a escrever assim, para eles era fácil. Hoje pode ficar mais complicado para a gente, mas para eles isso era normal. A pontuação só vai ser criada, se não me engano, no 9º século depois de Cristo. Então aqui está o texto. Eu vou colocar aqui embaixo agora, veja ali, separando as palavras. E na última linha, lá embaixo, é como se pronuncia, né? Então, no grego está ali, Kai e pen auto, Jesus, amen lego, sois semeron, metemo esse ento paradesso. Então, o texto ali está dizendo, né? Aqui está o português de palavra por palavra, o texto original. Vamos ler? Kai significa e. Depois, eipen autor disse-lhe, Jesus, em verdade eu digo a você hoje, estarás comigo no paraíso. Tá bom? Então, esse texto aqui embaixo em português é o texto puro, purinho. Só que não tem a letra que e nem tem vírgula. Quando se traduz um texto bíblico de uma língua, um texto qualquer, de uma língua para outra, né, o inglês, o português, quem traduz, às vezes, tem que o sentido numa língua, para fazer sentido na nossa língua, a gente traduz, coloca ali uma vírgula, coloca um que, uma preposição ali para dar sentido. Isso é normal. E o autor da Bíblia, eles fazem isso quando traduzem o texto. Só que nesse texto, veja aqui, que não tem que e nem a vírgula no texto original. Se você pode conferir depois num texto grego, né? Uma gramática grega. Este é o texto, então, puro. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Agora, veja bem, o que não existe, mas a vírgula é possível colocar, tá bom? E a quem traduziu a Bíblia, de acordo com o seu entendimento, ele entendia o quê? Que a pessoa, quando morre, tem alma. E essa pessoa vai para o céu. Então, a Bíblia em português foi traduzida assim. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mas se você entendesse de outra maneira, você poderia colocar a vírgula depois da palavra hoje. Como ficaria agora o texto? Muda totalmente. Em verdade te digo hoje, Jesus está dizendo para ele naquela sexta-feira, estarás comigo no paraíso. Agora Jesus joga para o futuro, não para aquele dia ali. Então, esse texto é um problema simplesmente de tradução. A pessoa colocou a vírgula no lugar errado. Não existe vírgula no original. Mas ele foi colocar a vírgula de acordo com o entendimento dele. Né? Nós
não produzimos Bíblia. Nós só usamos as Bíblias que estão aí. Mas a gente entende esse texto. Veja, então Jesus está dizendo simplesmente, em verdade te digo, hoje, nessa sexta-feira, estarás comigo no paraíso. Por que Jesus estava dizendo isso? Então, na sexta-feira à tarde, veja que o ladrão pediu, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O ladrão já tinha ouvido Jesus pregar, com certeza, né? Ele já tinha algum conhecimento, ou já ouviu falar de Jesus. Mas ele já tinha o conhecimento que Jesus pregava sobre a vida eterna, né? Então ele pede, o Espírito Santo toca em seu coração, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Então aqui está em harmonia, a resposta de Jesus está em harmonia com o pedido do ladrão. Em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. No domingo, quando Jesus ressuscita, Jesus encontra Maria Madalena. E Maria Madalena vai com tanta felicidade para abraçar Jesus, né? Jesus fala com ela, lá no domingo de manhã, então Jesus disse a Maria Madalena, João capítulo 20, verso 17, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus discípulos e diz-lhes, subo para o meu Pai e para o vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Veja, Jesus ainda não tinha subido para o céu, né? Ele morreu na sexta, passou o sábado na sepultura, dormindo, né? E no domingo ele ressuscita. E disse para Maria Madalena, eu ainda não subi ao Pai. Como é que ele poderia ter levado o ladrão do paraíso na sexta-feira se ele mesmo disse no domingo que ainda não tinha ido para o paraíso, não tinha ido para o céu? Então, mais uma evidência, né? E talvez o criminoso não teria morrido nem na sexta-feira. Às vezes, alguns eram mais resistentes, ficaram para o dia seguinte, apesar que eles quebraram as pernas do ladrão para ver se acelerava, para ele não fugir, e também para acelerar a sua morte por sufocamento, né? Aqui essa versão, algumas Bíblias têm saído com a versão agora diferente. Veja a Bíblia, a tradução ecumênica, a nova edição revista e corrigida, edições Paulinos e Loyola. Traduziram assim esse verso. Veja, Jesus lhe respondeu, em verdade eu te digo, vírgula, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Aí eles pensaram lá, agora cada um entenda do jeito que for. Colocaram o hoje entre vírgula para satisfazer todo mundo. Tá bom? Parábola do rico e do Lázaro. Queridos, eu não vou perder muito tempo aqui. Não vamos nem entrar no texto. A parábola do rico e do Lázaro, vamos dar uma breve explicação, né? Parábolas, o que é uma parábola? Parábola é algo que é usado para algo, muitas vezes Jesus usou parábolas, algo irreal para mostrar algo real. Então, por exemplo, Jesus diz a parábola do pastor, eu sou o bom pastor, vocês as minhas ovelhas. Eu não sou ovelha, literalmente eu sou um ser humano. Mas aqui Jesus usou uma parábola para ensinar uma verdade, que ele é o nosso pastor e cuida de nós. Entendeu? Várias parábolas na Bíblia. A parábola, então, pode ser uma história ou algo que não seja real para ilustrar uma realidade. Parábola do rico e do Lázaro. O rico era um homem rico, o Lázaro era um que mendigava na porta dele pedindo comida. Quando morreram, Lázaro foi para o céu, para o seio de Abraão, né? E o rico foi para o inferno. E lá queimava no fogo. E Lázaro, lá no céu, batia papo com o rico lá no inferno. E o rico falava com ele, Lázaro, olha, me ajuda, né? Manda aí uma água para esfriar aqui que está queimando muito. E eles começam a ter ali um diálogo. Então, o rico finalmente vai falar para Lázaro, né? Olha, manda aí alguém ressuscitar lá para falar para meus parentes, para eles se converterem. Aí Lázaro fala, olha, se eles têm, Jesus fala lá, contando essa história, né? Olha, se eles têm Moisés e os profetas, ou seja, a Bíblia, escrita por Moisés e os profetas, e não creem, não adianta se alguém ressuscitar para ir lá pregar para eles, né? Então, cada parábola ela vai ter um ensinamento importante. Toda parábola tem o centro que é o ensinamento. O ensinamento da parábola é que as pessoas já tinham a Bíblia
e não investigavam e não queriam crer na verdade. Mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos para pregar, eles iriam continuar incrédulos. Então, toda a palavra tem um centro, uma verdade. Você deve ficar com a verdade. A história em si, ela pode ser não seja real. Jesus provavelmente usou uma história da época que já era corriqueira entre eles para explicar, né, que as pessoas ali não queriam crer na verdade, né? Agora, dizer que Lázaro, imagina só, uma pessoa lá no céu fica conversando com alguém lá no inferno sofrendo, o céu não seria o céu. O céu seria o inferno. Imagina você lá no céu vendo seus parentes queimando e desesperados, sentindo dor. Um pai vê um filho lá e batendo papo com ele. Olha, não tem, é um absurdo teológico isso aí, né? Então pensam bem, analisem essa questão. É somente uma parábola. Ali não está dizendo que as pessoas morrem, né? Um vai para o céu, outro vai para o inferno, e lá eles ficam batendo papo, conversando. Falaremos sobre o inferno daqui no estudo número 8. Existe o inferno? Tem gente lá queimando, lá morreu, já foi para lá queimando? De onde vem essa crença? Está na Bíblia? Nós vamos ver isso aí, tá bom? Estudo 8. Quando falávamos sobre o milênio. Jesus pregou no inferno? Muitos creem que quando Jesus morreu e passou o sábado no túmulo, né, o seu espírito foi lá no inferno para pregar por aqueles que estavam queimando lá, né? Será que isso é real? O texto lá diz assim, verso 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Veja, esse único texto as pessoas deduzem, que está dizendo aqui que Jesus foi, pegou os espíritos de prisão. Esses espíritos na prisão, eles deduzem que são pessoas que estão lá no inferno, sofrendo, né? Queridos, como você estuda a Bíblia? Quando você estuda a Bíblia, alguém mostra um texto para você, eu estou pedindo para você anotar todos os textos que eu estou falando aqui, vá nos versículos anteriores e vá nos versículos depois. Lê todo o capítulo, entenda o contexto. Não fique só com um verso, tá bom? E esse aqui é um exemplo clássico. Se você pegar um texto fora de um contexto, você vai criar um pretexto para crer no que você quiser. Mas investigue, veja o verso anterior e vamos ver o verso seguinte. O verso 18 diz assim, preste atenção. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Essa palavrinha aqui, para entendermos, aqui está falando de Jesus, no verso 18. Que no finalzinho ele diz que foi morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Que Espírito é esse? Né? Ali diz a palavrinha, no verso 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Veja, essa palavrinha no qual ela é muito importante. No qual quem? No qual quem? Veja, a palavra no qual se refere à última palavra. A palavra anterior. No qual se refere Espírito. Aqui está falando do Espírito Santo. Paulo vai mencionar que na ressurreição de Cristo, que Cristo tinha vida em si mesmo, a Bíblia fala. Mas na sua ressurreição, o Espírito Santo chama Jesus. Então Jesus foi vivificado no Espírito Santo. Essa é a questão do texto. Então aqui, no qual se refere ao Espírito. Diz assim, morto sim na carne, verso 18, finalzinho, né? Mas vivificado no Espírito, no qual, ou seja, no Espírito, também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então veja, quem prega o Evangelho? Qual é a função do Espírito Santo, diz a Bíblia? É nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que trabalha no coração do ser humano. Deus Pai, o doador de todas as bênçãos, Jesus, o nosso Salvador, que veio a esse mundo sofrer por nós, hoje ele está à direita de Deus, à destra de Deus, intercedendo por nós.
E o Espírito Santo é aquele que está na terra, trabalhando no coração dos homens, levando os homens a Jesus, o nosso Salvador. Esta é a função do Espírito Santo. É ele que prega o Evangelho para nós. Né? Cristo está, através do Espírito Santo, pregando para a humanidade. Né? Então, veja, lá no Provérbios capítulo 5, verso 22, fala dos espíritos em prisão. Ali diz assim: quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Então aqui, espíritos em prisão são pessoas que estão detidas, acorrentadas, amarradas no pecado. Né? E o Espírito Santo, a função dele é ir para pregar e libertar essas pessoas. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. Né? E o Espírito Santo leva as pessoas a Cristo, leva o conhecimento de Cristo, da salvação. Ele liberta. Né? Vamos ver o verso seguinte? Nós temos o verso, né, no qual o Espírito também foi e pregou aos espíritos em prisão. Quando foi pregado aos espíritos em prisão? Foi no dia que Jesus esteve morto e foi para o inferno pregar? Veja, queridos, não tem nada a ver isso. Veja o texto 20. Então, os quais quem? Os espíritos em prisão. É a última palavra anterior. Noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na arca, né, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. O texto é muito claro, né? Não está falando aqui que Jesus foi no inferno, nada disso. O Espírito Santo, na época de Noé, enquanto Noé preparava a arca, Deus deu a ele 120 anos para ele construir a arca, e 120 anos de graça para aqueles povos. E Noé foi com muita tranquilidade construindo aquele barco no meio das montanhas. Né? O povo achava Noé louco, mas o Espírito Santo e Noé também pregavam, tocavam o coração das pessoas, mas eles não aceitaram. No final, apenas 8 pessoas se salvaram. Então está falando aqui que o Espírito Santo pregava aos espíritos em prisão e ainda prega até hoje. O Espírito Santo é aquele que vai libertar as pessoas do pecado. Tá bom? Então esse texto não tem nada a ver quando se traduz, quando se coloca aqui que no qual refere-se a Jesus, que vai pregar aos espíritos, é um equívoco de interpretação básica de português ou de qualquer linguagem. Tá bem? Veja o que Jesus fala no Evangelho de João: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Ele é o pai da mentira, Satanás. E a primeira mentira que ele usou com o ser humano foi: certamente não morrerás. E as pessoas continuam crendo nisso aí, que a pessoa não morre, né? Algo sai vivo dele e a vida e a alma é assim eternizada. A Bíblia diz que só Deus possui a imortalidade. Paulo fala isso no livro de Timóteo, né? Então Jesus, queridos, ele desmascara o inimigo, né? Satanás, ele vem como anjo de luz, enganando as pessoas com filosofias vãs e erradas. Deus mostra a verdade, o diabo mostra a mentira, né? Ele foi assim desde o começo. Veja, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 9 até 12, nós vamos ler aqui, o verso 9 e 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Pessoas que escutam sinais e prodígios de mentira, não creem na verdade, né? Vão perecer porque não acolheram a verdade no coração. Verso 11. É por esse motivo, porque eles não acolheram a verdade, então é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Né? Devemos que investigar a Bíblia, investigar a palavra de Deus. É o nosso manual e você tem que ler e examinar profundamente, não superficialmente.
Não é simplesmente crer no que eu estou falando aqui, ou no que o pastor está falando lá, ou o que o padre está falando. Nós temos o dever de investigar e orar a Deus para que Deus nos ilumine, para conhecermos a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Talvez você hoje já tinha conhecimento desse assunto. Talvez foi algo novo para você. Investigue. Busque a Cristo. Né? Ali diz Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Das cadeias do pecado, das cadeias do erro, do engano, da mentira. Libertará de estar acorrentado, né, nas ideologias que são mentiras de Satanás. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é o caminho. Ele é a verdade e a vida. Amém? Queridos, nesse estudo de hoje, vimos então a situação das pessoas que morreram. Os nossos queridos, eu já perdi parentes queridos, estão dormindo no pó da terra. Não estão em lugar sofrendo, também não estão no céu. Deixaram de existir. Foram para o pó da terra. E a sua memória está na mente de Deus. E nós queremos aqui descansar na esperança. Eu descanso na esperança de rever a minha querida mãe que faleceu há 10 anos atrás. Ela morreu, mas eu sinto no coração e tenho a esperança viva de um dia poder encontrá-la no último dia, no dia da ressurreição. E se você perdeu algum ente querido, tenha essa esperança também no seu coração. Você nunca conhece o que está dentro do coração das pessoas. Às vezes uma pessoa, aparentemente, você pensa que no céu nós teremos ali surpresas. Você vai encontrar pessoas ali que você imaginava que não estaria ali, mas no coração da pessoa ela lutava com Deus, e como aquele ladrão na cruz, né? Aconteceu um milagre ali, ele se converte profundamente, né? Então, tenha essa esperança viva no coração. Deus tem algo melhor. No último dia, e cada dia se aproxima a volta de Jesus. Nós olhamos para o mundo e o cenário político, o cenário social, né, a confusão que está acontecendo, só nos diz que em breve Jesus voltará. E a realidade da nova terra, Deus restaurar todas as coisas, está diante dos nossos olhos. Apocalipse capítulo 21, verso 4, diz assim, falando de Deus, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não existirá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 3:20. Né? A promessa de Deus é restaurar todas as coisas. É criar uma nova vida. Ele não quer melhorar o mundo. Muitos querem melhorar esse mundo. Deus não quer. O pecado já está alastrado e a corrupção generalizada. Deus vai transformar o mundo. Salvar aqueles que se apegaram a Ele. Infelizmente, dar um fim naquelas pessoas que se apegam a Satanás. O fogo eterno foi preparado para o diabo, para o Satanás e seus anjos. As pessoas que se alinham a eles nos seus pensamentos e alastram o mal no mundo, Deus não poderá levá-los para a eternidade, porque eles vão estragar o céu, fazer do céu uma terra cheia de miséria. Então Deus, por amor à vida, vai restaurar aquelas pessoas que estão procurando se apegar a Ele. São pecadores que se apegam a Deus e pedem a Ele misericórdia para serem transformados aqui ainda, durante essa vida. Na volta de Jesus, teremos a nossa natureza, vamos transformada, veremos no próximo estudo. Tá bom? Deus abençoe você. Eu quero terminar aqui com uma oração. Vamos orar? Nosso Senhor e Deus, obrigado por esse estudo esclarecedor da Tua Palavra. Que Teu Espírito esteja conosco. Ajuda-nos a investigar a Tua Palavra, ser iluminados com relação a verdades importantes na Tua Palavra. Hoje estudamos algo importante sobre a morte. Obrigado, Senhor, para saber que os nossos entes queridos, que já se foram, não estão sofrendo em algum lugar, mas estão dormindo, descansando, esperando a ressurreição. Já acabou as suas dores, o seu sofrimento.
E agora, Senhor Deus, se alguém aqui perdeu recentemente ou vier a perder, possa entender essa verdade, descansar em paz, e com esperança no coração de rever os seus queridos. Obrigado por tudo, nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, compartilhe, bote na sua linha do tempo no Facebook, compartilhe o link do YouTube também, vá na descrição, tanto no YouTube como no Facebook, você vai encontrar todos os links ali. Veja e reveja os links anteriores, os estudos anteriores, desde o 1, vai vendo, né, cada um. Deus abençoe você, a sua vida. Tenho certeza, se você gostou, né, mais uma vez, compartilhe. Também deixamos aqui o site biblia.com.br/curso. Vá lá, vários estudos bíblicos para você se aprofundar. Assista também a TV Novo Tempo em todos esses canais aí. Deus abençoe você. Compartilhe esperança. Grande abraço.